Oi, meu nome é Thaleson Rodrigues, eu sou graduando em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás e eu gosto muito de ciência, eu gosto muito do que eu estudo, gosto muito da área que eu estudo e gosto muito de falar de ciência. E por que não falar de ciência aqui, né? E a ideia que eu tive foi apresentar pequenas coisas que eu vou aprendendo ao longo dos dias e mostrar isso para vocês, para a gente conversar e quem sabe isso torna uma rotina, né? Seria muito interessante. Então, para começar, eu vou falar desse livro aqui, de um experimento, de um conhecimento que a gente tem, que esse livro aqui explica muito bem, O Gene do Siddhartha Mukherjee. É um livro muito bom, recomendo demais para quem gosta de genética, para quem gosta de genética molecular. É um livro especial, muito bom. E é isso. Hoje eu tive a ideia de falar sobre determinação do sexo embrionário. A pergunta básica é por que um embrião ou como um embrião sabe que é para ele ser masculino ou feminino, né? E Anaxágoras, em 400 a.C., dizia que se um espermatozoide era gerado no testículo direito, ele originava um feto, um embrião masculino, enquanto que se o espermatozoide fosse gerado no testículo esquerdo, ele gerava um embrião feminino. Então essa foi uma das primeiras noções que a gente teve, uma das primeiras perguntas que a gente teve, perguntas não, perdão, respostas que a gente teve sobre isso. A época não tinha nada que corroborasse isso e não tinha nada também que refutasse, então é um pensamento válido. Hoje a gente considera um pouco estranho às vezes, até engraçado, mas a época poderia até ser válido. E aí a gente pula daí para uma pesquisadora chamada Nit Stevens, que atuava como pós-graduanda em biologia. Em 1903, ela decidiu trabalhar com um bicho da farinha, que é um artrópode, um insetinho, que tem 10 pares de cromossomos. E ela queria verificar a diferença, se existia diferença cromossômica entre machos e fêmeas. E aí ela percebeu que as fêmeas possuíam 10 pares iguais. Os pares, os componentes do par eram estruturalmente iguais. Então, cada par tinha, obviamente, né, dois cromossomos, e esses dois cromossomos eram estruturalmente iguais. Porém, no macho, ela percebeu que em um dos pares, os dois cromossomos não eram estruturalmente iguais. E aí, nisso, ela já entendeu como uma diferença sexual cromossômica, então ela determinou esse par diferente como cromossomos sexuais, né? Ela determinou esse cromossomo diferente como cromossomo sexual. E aí, um pesquisador que era até próximo a ela, chamado Edmund Wilson, ele trabalhou tentando corroborar essa ideia, esse trabalho da Stevens. E aí ele corroborou a ideia, ele confirmou a ideia, né, dela, a hipótese dela, e ainda refinou um pouco a terminologia, determinando esse par como par XY. Então não foi ela que deu esse nome, foi esse Edmund Wilson, que colocou Y, aquele cromossomo que era diferente, e o X, o outro, que fazia par com ele. E a partir daí a gente pula para 1950, onde um pesquisador começou a trabalhar com uma síndrome que ele veio a denominar síndrome de Swyer, cuja qual as mulheres nasciam anatomicamente, fisiologicamente mulheres, porém elas não alcançavam a maturidade sexual. E aí ele foi procurar entender isso, por que isso acontecia. E ao analisar cromossomicamente as células dessas mulheres, ele percebeu que elas tinham um cromossomo Y, que a gente já sabia que o cromossomo Y era presente em homens, né?
E em mulheres não, as mulheres eram XX e os homens XY. Então por que essas mulheres com estruturas femininas, elas se desenvolveram, elas desenvolveram essa estrutura com o cromossomo Y, né? Como já se pensava lá na época da Stevens e do Wilson, tinham genes envolvidos. Pesquisadores, né, imaginavam que houvessem vários genes envolvidos. E aí um pesquisador chamado Peter Goodfellow, em 1980, resolveu procurar esse gene. Ele resolveu entrar, vamos dizer assim, entrar no cromossomo Y e procurar que gene ou que genes eram responsáveis por isso. E aí outros pesquisadores, inclusive, estavam procurando o gene ao mesmo tempo que o Goodfellow. Encontraram um gene que veio a não ser o gene responsável por isso, pela determinação da masculinização, né? Pela masculinização, perdão. E aí o Goodfellow foi procurar esse gene. Ele acabou encontrando um gene chamado SRY, no cromossomo Y. E ele foi fazer testes para saber se realmente era esse o cromossomo da masculinização, o cromossomo que desenvolvia as estruturas masculinas, né? E aí ele fez um teste com mulheres com a síndrome de Swyer, ou seja, com mulheres que tinham estruturas femininas, mas com o cromossomo XY, para entender por que essas mulheres com essas estruturas, mesmo desenvolvendo as estruturas femininas, elas tinham o cromossomo Y. Como isso poderia acontecer? Como mesmo ela tendo os cromossomos Y, o cromossomo Y, perdão, ela desenvolveu essas estruturas. E aí ele descobriu que o gene SRY nessas mulheres ele estava mutado e essa mutação inativava ele. Ou seja, nessas mulheres, por mais que elas tenham o cromossomo Y, o gene que é responsável, que é o único responsável, inclusive, pela masculinização, ou seja, por tornar um embrião masculino, com estruturas masculinas, ele era inativado, ou seja, ele não atuava nessa masculinização, e aí por mais que elas tivessem o cromossomo Y, elas não tinham as estruturas formadas. E já é um bom indicativo de que é o SRY que faz a masculinização, que torna um embrião masculino, porque a gente teve essa ideia, né? Se o SRY está inativado e as mulheres não desenvolveram, então muito provavelmente o SRY é responsável por isso. E aí, para ter o teste final, ele pegou camundongos fêmeas e adicionou uma cópia do SRY nos cromossomos num cromossomo desses camundongos e ativou. E aí, esses camundongos resultaram numa síndrome de Swyer reversa, vamos dizer assim. Ou seja, os camundongos apresentavam o cromossomo XX, cromossomos 2X, né, porque eram fêmeas cromossômicas, mas por causa do gene SRY ativado que o Goodfellow adicionou, elas desenvolviam estruturas masculinas. Então, assim, eram, como eu disse, né, a síndrome de Swyer reversa, elas eram fêmeas cromossomicamente, porém com estruturas e fisiologia masculina. E isso foi a prova que ele precisava, né, para mostrar a função do SRY, para dizer esse o gene que é o responsável por tornar um embrião masculino, né? Então, essa foi a conversa de hoje. Espero que tenham gostado. É a primeira vez que eu tento fazer algo assim. Então, se puderem deixar sugestões, críticas, eu acho que eu vou continuar, porque me parece interessante continuar fazendo isso. Por enquanto, vou continuar no livro Gênio, porque ele tem muitas histórias e, de novo, leiam ele se vocês gostarem da área. É muito bom. Ele é muito interessante, traz muita história de como a ciência se desenvolve ao redor dos genes, vamos dizer assim, como a genética nasceu, como ela vive atualmente, todo esse histórico, então é muito interessante. É isso, valeu!